cívico-militar de 64, o governo ditatorial alterou as regras de eleição do presidente da República. A eleição deixou de ser direta e passou a ser indireta, feita num colégio eleitoral que era composto pelos membros do Congresso Nacional e por delegados eleitos nas assembleias legislativas. Então isso, além de privar o cidadão do direito de eleger o presidente da República, também fortalecia muito a direita, porque ela tinha um controle expressivo do Congresso e das assembleias, seja por conta da restrição às liberdades políticas, às liberdades partidárias, seja por conta da legislação que eles introduziram nos anos 70, mudando a composição do Congresso, o chamado Pacote de Abril, enfim. A legislação era: o presidente é eleito pelo voto indireto, certo? A eleição, a ditadura, já no final dos anos 70, já estava se enfraquecendo. O Geisel foi sucedido pelo general Figueiredo, já com um discurso, primeiro de distensão, depois de abertura lenta, segura e gradual, mas o plano deles era fazer ainda uma eleição indireta no ano de 1985. Né? Em 83, final de 83, começou uma mobilização no país em torno da ideia de defender a realização de eleições diretas, mudar esse sistema, levar ao Congresso Nacional a proposta de alterar o método de eleição, para que a eleição presidencial de 85 não fosse indireta, como os militares queriam, mas sim direta, com o voto de todos os brasileiros e brasileiras. Essa campanha se fez ao redor ou em defesa de uma emenda constitucional apresentada por um deputado chamado Dante de Oliveira. Ele era do Mato Grosso, um deputado abrigado no PMDB, mas ele era militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, uma das organizações de esquerda que não tinham direito de existência legal. Ele apresentou esse projeto de emenda constitucional. Então houve uma campanha de rua, uma campanha de massa, em defesa das diretas já, para pressionar o Congresso a aprovar essa emenda constitucional. Houve uma mobilização muito intensa durante o ano de 84, vários governadores de estado ligados a partidos de oposição, no caso o PMDB e o PDT, Leonel Brizola no Rio de Janeiro, o PMDB era o Franco Montoro aqui em São Paulo, Tancredo Neves em Minas Gerais, especialmente esses três, se engajaram na campanha. Por exemplo, em São Paulo capital, no dia dos grandes comícios, o Franco Montoro, que era o governador da época, liberou a catraca do metrô, de maneira que as pessoas podiam ir. Aquele 1 milhão que teve no Vale do Anhangabaú foi produto em parte de mobilização política e também em parte de adesão institucional, tá certo? De governadores, de prefeitos, de parlamentares. Então foi uma campanha muito massiva, que era uma frente única, que ia da extrema esquerda até setores moderados de oposição, que queriam a aprovação das diretas já, dessa emenda constitucional que estava em debate no Congresso. A emenda foi a voto, obteve maioria entre os parlamentares, porém não obteve maioria qualificada, que era necessária para que a emenda entrasse em validade. Então ela teve maioria de votos, mas não teve maioria qualificada, e com isso a eleição de 1985 foi realizada, em 84 e 85 foi realizada no colégio eleitoral. Né? Nessa eleição a oposição lançou o nome do então governador de Minas, Tancredo Neves. Ele conseguiu atrair para a candidatura à vice-presidência da República José Sarney. O Sarney era, pouco antes, presidente do PDS, que era o partido que apoiava a ditadura. O PDS tinha feito um processo de seleção do seu candidato. Havia duas candidaturas: o Mário Andreasa, que era ministro da Integração Regional do Interior, não me lembro o título, mas era basicamente isso, e de outro lado Paulo Maluf. O Maluf ganhou a convenção do PDS com os métodos conhecidos. Ele derrotou o candidato preferido dos militares, e com isso uma parte do PDS rompeu com o PDS. Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, José Sarney, e constituíram um partido chamado Partido da Frente Liberal, PFL.
que naquele contexto foi um racha da ditadura. O José Sarney, ao invés de integrar o PFL, ele se filiou ao PMDB para poder ser candidato a vice, porque a legislação não permitia uma coligação. Então ele, para poder ser candidato a vice na chapa do Tancredo, ele se filiou ao PMDB, enquanto todos os demais do grupo dele, que haviam rompido com o PDS, criaram e se filiaram a esse PFL. Tancredo ganhou a disputa no colégio eleitoral, houve 3 posições, basicamente, a maioria que votou nele, a minoria que votou na candidatura do Paulo Maluf e um pequeno grupo de deputados ligados ao PT que se recusou a comparecer ao colégio eleitoral. Após eleito, Tancredo Neves se submeteu a um tratamento médico, faleceu e tomou posse como presidente o Sarney. Resumidamente é essa a história. A campanha propriamente dita foi uma campanha muito bonita, teve milhões de pessoas na rua, se mobilizando, usando verde e amarelo. Cantar o hino nacional voltou a ser uma coisa popular de esquerda. Quer dizer, a minha geração era obrigada a cantar o hino nacional na hora do hasteamento da bandeira no ambiente de uma ditadura, então isso era péssimo. E uma das coisas que se fazia nesses comícios das diretas era cantar o hino nacional com um sentido completamente diferente daquele que os militares davam.